Você já imaginou estar a um passo de perder tudo e de repente uma única frase mudar completamente o seu destino? É isso que acontece nesta história e talvez aconteça com você hoje. Imagine um vilarejo tranquilo chamado Betânia. Lá viviam 3 irmãos muito unidos: Marta, Maria e Lázaro. Eles não eram apenas irmãos, eram melhores amigos. E tinham um amigo muito especial, alguém que eles amavam profundamente: Jesus. Sempre que Jesus passava por perto, era na casa deles que ele ficava. Havia risadas e conversas profundas, uma amizade que parecia inabalável. Mas um dia, a tragédia bateu à porta. Lázaro ficou terrivelmente doente. A doença avançou rápido, consumindo suas forças. Marta e Maria, desesperadas, fizeram a única coisa que podiam: mandaram um recado urgente para Jesus. A mensagem era simples, mas carregada de angústia e esperança: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas confiavam que ao ouvir isso, Jesus viria correndo. Afinal, era o amigo querido deles. Os dias passaram lentos e torturantes. Cada hora que o sol nascia e se punha sem a chegada de Jesus era um golpe na esperança delas. Elas olhavam para a estrada, esperando ver sua figura familiar no horizonte, mas nada. A condição de Lázaro piorava a cada minuto. E então, o pior aconteceu. Lázaro morreu. O som do choro encheu a casa. A alegria que um dia habitou aquelas paredes foi substituída por um luto profundo e desolador. Os amigos e vizinhos vieram consolar Marta e Maria, mas que palavras poderiam preencher o vazio deixado por um irmão amado? Para elas, a ausência de Jesus era um mistério doloroso. Por que ele não veio? Será que ele não se importava? 4 dias. 4 longos dias se passaram desde o sepultamento de Lázaro. Em uma cultura onde se acreditava que a alma permanecia perto do corpo por 3 dias, o 4º dia era o selo da finalidade. Era o ponto sem retorno. A esperança, que já era pouca, havia se desfeito completamente. O corpo de Lázaro já estava em decomposição no túmulo, uma caverna fria fechada por uma pedra pesada. Era o fim. Foi então que a notícia chegou, como um sussurro no meio da dor: Jesus está vindo, Marta. Sempre a mais prática e impulsiva, não esperou. Ela correu para fora da cidade para encontrá-lo. Seu coração era um turbilhão de emoções, dor, confusão, mas ainda uma faísca de fé. Ao ver Jesus, as palavras saíram como uma torrente: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma acusação e uma declaração de fé ao mesmo tempo. Ela acreditava no poder dele, mas não entendia sua demora. Jesus olhou para ela com uma compaixão que parecia acalmar a tempestade em seu coração, e disse palavras que ecoariam pela eternidade: Seu irmão vai ressuscitar. Marta, pensando na ressurreição final, no fim dos tempos, respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela ainda não conseguia ver o que estava prestes a acontecer. E então, Jesus proferiu uma das frases mais poderosas de toda a história. Ele olhou nos olhos de Marta e declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta não era apenas para Marta. Era para todos nós. Naquele momento, o universo pareceu prender a respiração. A fé de Marta foi testada no seu limite. E ela, com a voz trêmula mas firme, respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Enquanto isso, Maria, a mais contemplativa, estava em casa, mergulhada em seu luto. Quando soube que Jesus a chamava, ela correu ao seu encontro. Ao contrário de Marta, que o encontrou com questionamentos, Maria simplesmente caiu aos seus pés, chorando. Ela repetiu as mesmas palavras de sua irmã: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver a dor de Maria e o choro de todos ao redor, algo profundo aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele se comoveu intensamente em espírito e ficou profundamente perturbado. Ele sentiu a dor deles. O Criador do universo chorou. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele sabia o que iria fazer. Ele chorou por causa da dor da humanidade, por causa do sofrimento que a morte causa, por causa da dor de seus amigos. Então, com uma determinação divina, ele perguntou: Onde o colocaram? Eles o levaram até o túmulo, uma caverna escura com uma grande pedra selando a entrada. O cheiro da morte pairava no ar. A atmosfera era pesada, cheia de tristeza e desesperança. Jesus parou diante do túmulo e deu uma ordem que chocou a todos: Tirem a pedra. Marta, a pragmática, interveio imediatamente: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ela estava tentando proteger Jesus do horror, da realidade da morte. Ela estava presa à lógica do mundo natural. A esperança dela tinha um limite, e esse limite era o 4º dia. Mas Jesus a lembrou de sua promessa:
Eu não lhe disse que se você acreditasse veria a glória de Deus? Com as mãos trêmulas, alguns homens se aproximaram e com esforço, rolaram a pesada pedra para o lado, revelando a escuridão da tumba. Um silêncio mortal caiu sobre a multidão. Todos prenderam a respiração. O que ele iria fazer? O que poderia ser feito agora? Jesus então ergueu os olhos para o céu e orou. Uma oração de agradecimento, de comunhão com o Pai, e então ele se virou para a entrada escura do túmulo. Ele respirou fundo e com uma voz que trovejou com autoridade divina, uma voz que comandou a própria criação, ele gritou: Lázaro, venha para fora! Por um segundo nada aconteceu. O silêncio era ensurdecedor. A multidão observava, cheia de ceticismo e curiosidade. E então, na escuridão da tumba, algo se moveu. Uma figura começou a emergir lentamente da escuridão. Era um homem, envolto em faixas de linho, dos pés à cabeça, com o rosto coberto por um pano. Era o irmão Lázaro, aquele que estava morto por 4 dias, cujo corpo já estava em decomposição. Estava de pé, vivo. Ele caminhou para fora do túmulo, ainda amarrado. A multidão engasgou. Gritos de espanto e alegria se misturaram. As pessoas recuaram, incrédulas. Marta e Maria olhavam com os olhos arregalados, lágrimas de choque e felicidade transbordando. Jesus, calmamente, deu a ordem final. Desamarrem-no e deixem-no ir. Amigos e familiares correram para ajudar, desenrolando as faixas que o prendiam. E ali estava Lázaro, não um fantasma, mas um homem de carne e osso, respirando, vivo. O abraço entre os 3 irmãos naquele dia deve ter sido algo indescritível. A dor se transformou em êxtase. A desesperança se transformou em um milagre vivo. Essa história não é apenas sobre um homem que voltou à vida. É sobre o poder de uma voz que pode chamar a vida de volta da morte. É sobre um Deus que chora conosco em nossa dor e que tem o poder de transformar nossas situações mais impossíveis. Talvez hoje você se sinta como Marta e Maria. Talvez você esteja olhando para uma situação em sua vida que parece morta e enterrada há muito tempo. Sonhos, relacionamentos, saúde e dinheiro. Talvez você tenha orado e esperado, e a ajuda parece ter demorado demais. Você pode estar pensando, já faz 4 dias. É tarde demais. Já cheira mal. Mas a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo está te chamando hoje. Ele está te perguntando: você crê nisso? Ele quer que você saiba que ele é a ressurreição e a vida. Para ele não existe tarde demais. Ele pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Tudo o que ele pede é que você confie, que você creia, e esteja disposto a rolar a pedra da sua dúvida e do seu medo. Porque quando você o faz, você permite que ele realize o impossível e mostre a glória de Deus na sua vida. A sua história de 4 dias pode ser o palco para o maior milagre que você já viu. Obrigado por assistir. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima.